dele, né? Que é uma manifestação sobrenatural que eu tive lá em Avaré, interior de São Paulo. Avaré. Mas Avaré. você que teve? Eu que tive. E eu começo o falar de terror na internet por conta dele, assim. Aí eu brinco que eu sou devoto dele, porque ele me ajudou a levar o terror, mas é brincadeira. O Raimundinho, na verdade, sempre quando eu era criança, eu ia pra Avaré passar minhas férias na casa da minha avó, e aí no final do ano, em dezembro, janeiro e tal... E aí meu avô tá sepultado lá no cemitério, né? E a gente ia visitar a sepultura do meu avô. Às vezes eu ia na época de Dia das Crianças pra lá. E aí eu vi essa sepultura desse menino. Na verdade eu não sabia que era dele, mas eu vi uma sepultura azulzinha no canto do cemitério, afastada. Todas as sepulturas seguem uma regra, né? Então todas são colocadas nessa vertical aqui, aí tem os corredores. A dele tá diferenciada, porque é muito antigo. E era um túmulo todo azulzinho, todo com azulejo antigo. E uma foto de um menininho, assim. E aí só tinha o nome dele, Raimundo Carvalho. Quando eu ia perto do Dia das Crianças lá, que é 12 de outubro, ficava tinha muito brinquedo, tinha doce, ficava tudo colorida o túmulo dele. E eu era criança, eu não sabia. Eu falei, mas por que esse túmulo tá colorido? Aí eu via, tinha bala daquelas de iogurte que eu adoro, uma vez tinha até ferrorama, sabe aquele ferrorama que você montava o trenzinho assim? Sim. Tinha um ferrorama lá, o trenzinho montado. Eu falei, caramba, pessoal, por que o pessoal tá trazendo brinquedo pro túmulo morto, pra uma criança morta? E aí eu sempre cresci com esse túmulo na minha cabeça, e minha mãe e minha avó explicavam. Falava, não, é porque as pessoas acreditam que ele é um milagreiro de cemitério, né? Porque tem aqueles que a gente fala que é o santo popular, né? Ou milagreiro. São pessoas que morrem, ou geralmente crianças, ou mulheres, ou pessoa assassinada, e aí vira um milagreiro. As pessoas começam a ir lá e pedir uma graça, né? E aí a graça acontece, eles vão lá e deixam um brinquedo, deixo um doce e tal. Isso, acho que na Umbanda ou no Candomblé é chamado de erê, que são os espíritos de crianças, né? Que vêm para ajudar, que eles falam que vêm para trabalhar, né? Tem nada a ver com Cosme e Damião, não é? Tem a ver. Cosme e Damião, que tem o Cosme e Damião da igreja e tem o Cosme e Damião, acho que da Umbanda, né? Isso. Que eles têm a festa dos erês, que é o quê? Na festa dos erês, eles vão... os médiuns fazem uma mesa com doce, que é com Cosme e Damião com a imagem deles também, né? E aí com doce, e aí esses médiuns incorporam crianças. Não sei se vocês já viram eles falando que nem criança, eles geralmente ficam com o olho fechado e ficam, tio, me dá isso aqui, eu quero isso. São crianças que vêm para trabalhar. O que é o trabalho? Tem gente que tem, por exemplo, uma doença no pé, incurável, e aí incorpora uma criança, é um exemplo que já deram no meu podcast. A mulher tinha uma doença no pé, ela incorporou uma criança e a criança veio e curou o pé dela. Então a criança incorpora, come doce, come bolo, conversa. Quando a criança sai, a pessoa recebe uma graça, uma cura, uma coisa. Isso é nas religiões dos herês, né? E aí eu sempre via o Raimundinho só que eu não sou de religião que fala de herê, eu era católico. Então, para mim, essa fé dos santos de cemitério não era uma fé que o padre gostava, né? Mas eu ficava curioso. Quando eu cresci, que eu fui para a faculdade já, eu lembro que uma vez eu levei uma câmera de vídeo. Lembra aquelas câmeras handcam que tem uma telinha? Você segura aqui do lado aqui. Você segura aqui do lado, tem uma telinha que você abre assim, e aí você fica gravando e tal. E aí eu levei uma dessa. Eu levei meus primos no cemitério, a gente foi passear no cemitério da cidade. Vamos lá no túmulo do vô. Aí foi todo mundo. E aí eu levei minha câmera, já estava na faculdade, e eu estava gravando lá o túmulo dele. Falei, aqui é o túmulo do Raimundinho, tem alguns doces aqui. Eu chamo de Raimundinho, porque o nome é Raimundo Carvalho, mas eu chamo de Raimundinho. É porque era uma criança. Uma criança. E aí mostrei a foto dele e tal. E aí meu primo lançou a braba, né? Jogou uma praga, que eu brinco. Ele falou, você tá gravando o túmulo dele, você não trouxe doce pra ele, ele vai te visitar de noite. E essa era uma lenda que se contava lá. Que se você pede algo e não deixa algo, ele vai buscar. Caraca. E aí eu fiquei meio com medo na hora. Acho que foi esse momento. Na hora que ele falou, me deu um medo. E aí eu acho que foi o momento que minha cabeça já... Voltei pra cá. Bugou. Eu levei pra casa comigo um medo ali. Já passou, já comprou uns doces, já deixou lá. Comprei doce. Mas aí não comprei pro espírito. Aí o que acontece? Lá em Avaré tinha uma prima minha que ela faleceu agora. E Avaré é a terra do doce, né? Doce de leite, né? Doce de leite, o povo leva doce de leite lá, é verdade. Quando eu vou lá, eu volto com a mala cheia de doce de leite. E aí,
A gente chegou em casa, eu tinha uma prima minha que ela tinha vários filhos, eles eram bem humildes, assim, bem pobres. E a gente sempre levava uma cesta básica pra eles quando a gente ia lá. E minha mãe falou, vamos lá na casa da Cris pra levar uma cesta básica pra eles, roupa pros meninos lá. E aí eu falei, vamos. Aí fui com ela. Na hora que eu cheguei lá, o filho mais novo dela, que hoje já tá com 19 anos, na época tinha 2, veio, grudou na minha perna e falou, tio, compra bala pra nós. Aí eu falei, compro. Fui lá, comprei um sacão de bala e dei pras crianças pra eles comer lá. Beleza. Voltei pra casa, fui dormir, era fim de ano, nesse dia só tava eu e minha mãe em casa e o resto do pessoal tudo festejando em outra casa lá. E aí eu me lembro que eu tava dormindo no quarto do fundo, acordo meia-noite com uns barulhos assim, ó. Eita porra. Foi o que eu falei. Eita porra. Filho da puta. Começa a xingar, né? E aí, só que era um barulho, Castro, que parecia dentro da parede. Fazia sabe como se tivesse outra pessoa no outro cômodo fazendo mas parecia que corria. Fazia Ave Maria, sai daí, cara. De madrugada. Sai daí, E aí eu, eita. E aí liguei na televisão, lembro que até hoje liguei a TV, tava passando Altas Horas, fiquei assistindo um pouco, aí acabou Altas Horas, entrou aquele corujão. Lembra que fazia... Não era, acho que era Super Cine, sei lá, mas era esse programa da madrugada. E aí desliguei a TV, deixei a TV ligada, desliguei um pouco, aí pegava o celular assim e corria na casa, imaginava uma criança me olhando assim. Mas detalhe, eu não tinha lembrado do Raimundinho. Aí eu fui lá no quarto da minha mãe lá. E a mãe acorda meio assustada, né? As mães acordam assustadas. E minha mãe tava... Ela odeia que eu imito ela. E aí eu falei, mãe... Ixi, Maria. Tá. Aí eu falei, mãe... Você tá ouvindo um barulho e tal? Aí minha mãe... Aí eu, mãe... Aí ela... Que foi, moleque? Aí eu falei... O vizinho tem criança, né? Tem filho? Ela falou, tem uma menina. Só que eles estão viajando. Aí eu falei, então não tem ninguém desse lado. Eu falei, do outro lado, é o terreno baldio, Daniel, não tem ninguém que mora aí. E eu falei, mas quem que tá correndo aqui? Aí, tava voltando pro quarto, só ouvi minha mãe do quarto. Você fica gravando o Raimundinho, o túmulo dele? Puta que pariu! Foi ela que jogou. Aí ela, você fica gravando o Raimundinho, ele veio junto com a filmagem. E aí eu voltei pro quarto e falei, puta, obrigado, viu? Aí comecei a falar um monte pra ela. Você falou isso, agora eu nem lembrava do Raimundinho. E ela assim, ó. Já dormiu de novo. E aí eu falei, caramba, ela só jogou. E aí eu voltei pro quarto. E aí, Castro, eu ouvia muito nítido. E continuava. Sabe quando você fica com medo, vontade de chorar de medo? Você assume um lado criança. Eu fiquei com muito medo, muito medo. Aí eu levantei, fui lá na sala, peguei a câmera. E aí eu comecei a apagar, porque era uma câmera de DVD, era um mini DVD que era regravável. E aí eu comecei a apagar de medo a gravação. Comecei a apagar. E juro pra você, eu tava no escuro, só com a tela da câmera ligada assim. E aí, eu juro pra você que eu vi uma silhueta de uma criança pertinho de mim, como se estivesse olhando pra minha câmera, assim, sabe? Você tá vendo aí? Puta que... Eu juro pra você, eu tenho essa sensação até hoje, me arrepio só de contar. E aí, eu apaguei todas. Aí eu fiquei com tanto medo, aquele medo de vontade de chorar mesmo, de criança. Aí eu falei, Raimundinho, se você estiver aqui, eu não levei doce pra você, mas eu levei doce pros filhos da Cristina. Criança por criança, eu levei doce pra eles. Aí eu falei, vou apagar suas imagens do seu túmulo, me desculpa e tal, não sei o quê. E aí, na hora que eu tava apagando, a foto dele travou na telinha. Ficou assim, ó, com a fotinho dele. Aí eu, puta que... Foi você... Aí, eu juro pra você que eu não lembro... Exatamente. Eu juro pra você que eu dormi. Eu não lembro como que eu acordei no outro dia, não lembro como que eu acordei. Continuei, olhei pra câmera, não tinha mais vídeo, não tinha mais nada. E aí eu falei, você é foda, né, mãe? Minha mãe, vem tomar café. Eu falei, você é foda, você jogou a praga do Raimundinho. Ela, é verdade, você fica gravando o túmulo, porque na época eu não tinha o canal ainda. Então eu gravava essas coisas, era muito mórbido, o pessoal não gostava, né? E aí o que eu fiz? Eu escrevi essa história e botei na internet. E aí viralizou. Explodiu. A Avaré inteira me conhece. Eu vou no mercado em Avaré comprar frango, a galera... E o Raimundinho? Porra! E aí toda vez que eu vou lá, eu vou no túmulo dele. Mas foi um túmulo. E é engraçado, né? Eu criei não é um amor, não é mas um sentimento, uma empatia por esse túmulo. E toda vez que eu vou lá, eu chego lá, oi, Raimundinho. Mas tem uma outra parte da história que eu sempre esqueço de contar. Aí no outro dia eu acordei, contei essa história pra minha tia.
pra Claudiana. Beijo, Claudiana. Aí eu falei, Clau, ouvi coisa. Ela, você ouviu o quê? Aí eu falei, eu ouvi passo na parede, fui lá, gravei o túmulo dele, tal. E era fim de ano, tava a casa cheia, ela tava lá, ela é daqui de São Paulo. Aí no outro dia ela me ligou, falou, Dani, vamos lá no cemitério que eu quero ir no túmulo do Raimundinho. Aí eu falei, mas você vai fazer o quê aí no túmulo do Raimundinho? Não, eu quero ir ver. Tá bom, vamos. Fui com ela no cemitério, aí ela, dá licença só um pouquinho. Quando eu vejo, ela tira uma paçoquinha e bota no túmulo. Aí eu falei, por que você tá colocando paçoca aí doce? Dani, eu vi o Raimundinho correr a noite inteira na minha casa. Ela ouviu também, porque eu acho que ela ficou na cabeça. Então, quer dizer, é a história que a gente fica na cabeça e às vezes a gente ouve. Depois eu nunca mais ouvi nada, mas também, né, Graças a Deus, nem né? precisava ouvir mais nada. Graças a Deus. Né?